Então, boa noite a todos. Mais um Momento Abrat. E essa é a segunda semana que a gente vai estar abordando algumas temáticas que surgiram no decorrer da semana, que foram enviando, particularmente para mim, e é sobre, claro, os Jogos Olímpicos que acabaram de acontecer em Paris. Uma das situações, o Jefferson de Maringá encaminhou para nós, justamente sobre o salto em altura. Inclusive, um dos árbitros aqui encaminhou uma recomendação até para quem faz os comentários nas redes de televisão, nas outras redes sociais e que abordam as questões de regras, da importância de ter, né, um árbitro ou alguém que entenda de regras até para ajudar a esclarecer a população ouvinte, né, para entender o que está acontecendo nas provas. E Newton, se me permite, essa é uma recomendação aqui até do Newton, que é muito interessante, porque as regras do atletismo são muitas, e por mais que a pessoa viva o atletismo, nós que somos os árbitros e que vivenciamos diferentes provas, a gente não sabe decore salteado todas elas, né? Então, imagina para quem trabalha muito mais um tipo de prova para comentar outras provas, né? Então, uma das questões trazidas aqui foi justamente em relação ao salto em altura, pelo Jefferson. Eu não assisti ao vivo, não assisti através dessa rede os comentários, mas talvez aqui tenha surgido uma dúvida em relação a quem estava em primeiro, segundo ou terceiro, por conta até das alturas estarem empatadas, entre aspas, né? Então, a gente fez aqui só um desenho, como se fosse uma súmula que a gente vai pintando de cores diferentes, e até para quem faz prova, é bem interessante esse formato que a gente consegue estar se localizando, né? Então, por exemplo, a gente tem a relação aqui da súmula, como vem para o árbitro, vem a sequência da elevação da barra, né? Então, a inicial foi 2,17, passou para 2,22 e assim foi até 2,36, né? Depois a gente vai a 2,38, né? Como está aqui a parte inicial para se chegar ao que está aqui nesses desenhinhos do lado em colunas. Então, imaginando que eu só estou reproduzindo os números de peito deles aqui, qual é o país e qual é a melhor marca de cada um deles, nessa mesma sequência que a súmula apresenta. Então, quando a gente vai olhando qual é a menor altura ultrapassada por um deles e que depois tenha perdido o direito de continuar competindo, que é justamente esse atleta aqui da África do Sul, a gente consegue verificar que ele fez 2,17. E se eu tenho 12 atletas na súmula, todos com alguma marca no final da prova, então ele vai ser o 12º. E aí a gente vai olhar qual é a próxima altura, 2,22, e a gente vai marcar todo mundo que tem 2,22 na prova. E aí eu vejo o primeiro critério de desempate, que é o número de saltos naquela altura. Então, o 5,51 fez um salto só para ultrapassar 2,22, o da Jamaica fez 2 saltos e o da Itália fez 3 saltos para conseguir ultrapassar 2,22. Então, quem precisou de mais saltos para 2,22 vai ficar por último em relação aos demais. Então, como era 12º, 11º aqui, o próximo que tem 2 saltos fica em 10º e aquele que só tem um salto fica em 9º. E qual seria a próxima altura? 2,27. Então, a gente vai passar a canetinha no 2,27, todo mundo que tem 2,27, e vamos olhar para o primeiro critério de desempate, que é o número de saltos na última altura ultrapassada. O coreano tinha 2 saltos e aqui o 443 também tinha 2 saltos. Então, o primeiro critério de desempate está empatado. Então, nós vamos para o segundo critério de desempate, que é o número de falhas durante a prova até a última altura ultrapassada. O 996 fez um erro durante a prova e o 443 fez 2 erros. Então, quem cometeu mais falhas fica pior em relação àquele que cometeu menos falhas. Então, o 443 ficou em oitavo e o 996 em sétimo. Qual que é a próxima altura? 2,31. Eu tenho gente com 2,31? Tenho dois. Então, vou passar a mesma cor da canetinha nesses dois e vou para o primeiro critério de desempate, né? O japonês ele fez em uma tentativa e o ucraniano em duas. Então, o japonês ficou melhor do que o ucraniano.
Então, o ucraniano ficou em sexto e o japonês em quinto. Depois, a próxima altura foi 2,34. 2,34, eu vou sinalizar todo mundo que teve 2,34, só esses dois aqui. E aí eu tenho o do Catar, que precisou um salto para passar 2,34, e o italiano, um salto só. Então, o primeiro critério de desempate continua empatado, vamos para o segundo critério de desempate. O do Catar, né, o 11,66, vejam, ele não cometeu nenhuma falha até a última altura ultrapassada. Então, é zero de falhas. E o italiano, que ultrapassou aqui, ele teve uma falha aqui, ó. Então, se ele tem falha e o do Catar não, em terceiro lugar ficou o do Catar e em quarto o italiano. E aí nós vamos para 2,36, que nós temos o americano e o neozelandês. Então, para 2,36, nós temos aqui marcadinho da mesma cor da canetinha, um Caraca. salto para o 13,32 e um salto para o 11,07. Significa que eu tenho que ir para o outro critério de desempate, que seria falhas durante a prova. Então, se a gente for olhar aqui, né, o americano ele tem uma, duas falhas. A gente colocou duas falhas aqui. E o neozelandês ele vai ter uma, duas falhas. Significa que está empatado. Se não fosse para o primeiro lugar e se não fosse para saltos verticais, mesmo para o primeiro lugar, permaneceria empatado. Só que a gente está falando de saltos verticais e é a única prova dentro do livro de regras que ainda, quando é relativa ao primeiro lugar, pode haver um desempate. Então, o que que significa pode haver um desempate? Não Se pode. por um acaso tivesse no regulamento que não haveria empate, não teria empate. Aliás, não teria desempate. Se o delegado técnico tivesse definido que não haveria salto de desempate, permaneceria empatado. Se os atletas quisessem permanecer empatados, como aconteceu em Tóquio, permaneceria empatado. Mas o árbitro perguntou para o neozelandês, ele falou: eu topo ficar empatado se o americano quiser. E o americano disse: não, não quero, quero desempatar. Então, beleza, então vamos para o próximo salto, porque é relativo ao primeiro lugar e pode haver o desempate. Então, vamos ver o que aconteceu na prova. Então, aqui, como a gente vai ter uma sequência da prova, né, a gente consegue ver os resultados até o final da primeira parte da prova, inclusive do primeiro empatado aqui, né? Eles erraram, ou seja, eles perderam o direito de continuar competindo em 2,38. Então, eles vão ter mais uma tentativa em 2,38. A gente repete essa altura mais baixa, né? Ou seja, a próxima que seria na sequência da elevação da barra. E aí, um salto para o americano que errou, o neozelandês errou também. Então, como a gente está falando de salto em altura, a gente ou desce 2 centímetros ou sobe 2 centímetros. Isso vai depender desse resultado aqui. Como os dois erraram, a gente tem que baixar a barra 2 centímetros. E aí a gente viu que o americano errou e o neozelandês errou também. E aí a gente vai baixar a barra novamente mais 2 centímetros. Veja, é mais baixo do que o resultado que ele já tem. Mas é essa a sequência que tem. Então, 2,34, que a gente acabou baixando esses 2 centímetros aqui. O americano errou e o neozelandês passou. Significa que quem ganhou? Neozelandês. Não, isso. Mas o melhor resultado para os dois foi 2,36. Então, esse é o resultado final da prova, né? Vejam que para o neozelandês bateu o recorde de área deles, né? O americano fez o seu personal best, foi o melhor resultado dele na vida dentro de competição oficial. E o do Catar não foi a melhor marca dele, foi o que eles chamam de season best, ou seja, nessa temporada foi a melhor marca que esse atleta obteve. Aí ele já tem melhor marca, então esses três aqui compõem o pódio do salto em altura. Tranquilo? E aí, a próxima situação trazida, né, foi pelo Newton, que mostra uma informação e que a própria regra prevê que quando a gente tem alguma situação ou de desqualificação ou de infração de regra,
precisa aparecer no resultado. E precisa estar aparecendo no resultado, normalmente acompanhado de qual foi a regra que foi Então, infringida, né? Então, aqui o Newton encaminhou o print de uma tela que ele estava acompanhando ao vivo, e eu já vou mostrar que, infelizmente, essa informação não continua no site. E aí, esse Lzinho é uma infração de da lei, né? Ou seja, uma infração de raias. Significa que na 1733 é onde ele toca na curva no lado esquerdo, a borda, a borda da pista, ou a linha que está por baixo dessa borda, se não tiver a borda, ou em alguma das raias na linha à sua esquerda. Lembrando que a regra prevê, né, que o atleta possa ter uma infração de raia no decorrer daquela prova. Por que que isso é importante? Porque nós estamos falando aqui da semifinal de uma das séries do 4 por 100. Significa que um dos atletas da Jamaica tocou uma isso. vez no decorrer dessa prova. Se na final algum outro atleta, ou o mesmo atleta, ou alguém da equipe da Jamaica tivesse tocado a borda interna ou a linha branca à sua esquerda na raia, na final, seria uma desqualificação, porque a segunda vez, aí ele já é desqualificado. Agora, se qualquer atleta, ou se fosse num 4 por 4 é outra prova, reinicia o jogo, né? Então, está falando sempre da mesma prova. Mas eu quis trazer essa ilustração que o Newton trouxe aqui mostrando essa infração, que hoje, quando você abre o site da World Athletics, você tem que a Jamaica, na mesma série, teve lá, ela foi, não tem nada mostrando que teve uma infração, né? Então, apesar de ser exatamente o resultado da segunda série, da semifinal, não mostra essa informação. E aqui, vejam que grave, a gente tem um DQ e não diz o que aconteceu com Gana, né? Que foi desqualificada da série 2 do 4 por 100. Então, se a gente vai atrás dessa informação, a gente acha, como estava aqui, desculpem, num site dizendo o que aconteceu, que eles foram desqualificados porque o bastão foi passado fora do setor, né? E aqui, do mesmo jeito, tem um DQ para os americanos na final do 4 por 100, mas também não cita a regra. E é muito importante que essa informação conste nos resultados de um evento, seja da nossa federação, da confederação, ou principalmente de uns Jogos Olímpicos, como resultado final. Então, se a gente vai buscar através das redes, alguém vai estar falando ali, nesse caso também, ele foi desqualificado porque passou fora da zona de passagem. Então, são algumas situações interessantes que é sempre importante a gente estar compartilhando, porque isso enriquece, né, o nosso conhecimento, mesmo que a gente não trabalhe sempre nesta prova, né, a gente acaba trabalhando em outra prova, eu fico mais no campo. No caso do revezamento, a grande maioria de nós acaba, nas nossas competições nos estados, indo ajudar nos revezamentos, mas quem fica mais em pista e tem alguma curiosidade de campo, ou se vai fazer alguma prova de mudança de categoria, é importante a gente manter vivo esse momento Abrat, trazendo as informações e as curiosidades para que todos nós mantenhamos viva também a parte do nosso conhecimento, educação continuada e permanente. Então, gente, bom ver todos aqui. Um grande beijo a todos. Obrigado por quem tem compartilhado as situações e até semana que vem. Tchau, Até boa tchau. noite para Boa todos. Noite. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. noite. Beijos.